Baruch Hashem. Quero começar esse vídeo hoje fazendo uma pergunta. O que acontece quando recebemos uma ordem? Como nós nos portamos a partir do momento que recebemos uma ordem vai determinar como seremos tratados a seguir. Se nós a cumprimos, encerrou-se. Se nós não a cumprirmos, quem determinou essa ordem terá que tomar outras providências para que a mesma possa vir a ser cumprida. Assim também com as ordens que nós recebemos de Hashem, que nós recebemos do Senhor. Ele nos dá determinadas ordens que nós devemos cumprir. E de acordo com como nós nos portamos diante destas ordens, é que nós seremos cobrados de uma maneira ou de outra. Já existe um ditado popular que diz: ou podemos fazer algo por amor ou pela dor, mas teremos que cumprir aquilo que nos é determinado. E nós estamos nesta vida aqui, de acordo com o Eterno, Ele nos concedeu vida para cumprirmos um propósito, o qual Ele tem para a nossa vida. E qual seria? Nós queremos ver hoje um propósito de um povo, o propósito com o qual foi criado o povo de Israel, o povo judeu. Sim, esse povo foi retirado de um outro povo e começou uma nova nação a partir de Abraão. E Abraão, desde o princípio, ele recebeu uma ordem para ser bênção para todas as nações da terra. Sim. Como eu gosto de colocar, tem uma bênção que eu amo muito, que eu quero colocar nesse momento aqui, que diz o seguinte: Shema Israel, Shema, escute, ouve, ó Israel. Mas eu quero colocar agora neste momento, Shema Amim, sim, ouve, ó nações. Adonai Eloheinu, Adonai é o nosso Deus. Adonai é errado, Adonai é um. Essa é uma ordem que Abraão recebeu. Para que não só Israel escutasse que Adonai é um, mas que ele levasse esta mensagem para todas as nações da terra. E essa ordem a gente recebe, Abraão recebeu essa ordem. E nós podemos ver logo anos, séculos posteriormente, quando nós vemos em Êxodo, quando o povo está para sair do Egito. O que é sair do Egito? Aqui eu não estou querendo falar a nação de Mitzraim, mas sim, Egito prefigura o mundo, prefigura o homem vivendo de acordo com a sua carnalidade e não de acordo com o seu lado espiritual, com o seu lado voltado para Adonai. Então, quando eu me referir aqui ao Egito, eu estou falando das coisas de sair do mundo, no sentido do mundo da corrupção, do pecado, certo? E aqui em Shemot, Êxodo 6:4, nós podemos ver uma promessa. Sim, que promessa é essa? E também estabeleci uma aliança com eles. Com quem? Com o povo de Israel, com o povo que estava escravo ali no Egito. Como hoje estamos muitas vezes no mundo escravo, em meio ao pecado, mas não devemos fazer parte do pecado. Assim também o povo de Israel estava no Egito, mas eles não comungavam da mesma imoralidade, idolatria, dos mesmos deuses, mas eles louvavam ao Eterno, ao único Deus, como eu falei agora há pouco no Shema,
Adonai Echad, Adonai é um. Não existe mais do que um, é um. Adonai é um, certo? E aqui fala, e também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã. Canaã? Sim, a terra de Canaã. A terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Neste momento aqui, está falando da Canaã, aonde Abraão, Isaque e Jacó andaram, peregrinaram, compraram, fizeram negócios e eles eram donos da terra, até eles irem livremente para o Egito, no momento de fome, mas que depois eles foram segurados, eles foram presos ali dentro sem a possibilidade de voltar para a sua terra. Então é necessário todo um trabalho do Eterno para libertá-los. E ele prometeu. Abraão já tinha escutado isso da parte de Adonai. Jacó também, antes de ir para o Egito, Adonai falou para ele: os teus descendentes serão escravos nessa nação, mas um dia eu vou tirá-los de lá. Sim, ele recebeu essa promessa do Eterno. Aonde foram peregrinos? O que aqui nós podemos ver? Vamos dizer, Canaã pertencia a Abraão por causa que ele peregrinou por essa terra, por causa que ele demarcou essa terra. Isso aqui é uma coisa bem comum, talvez nos nossos dias não seja tão, mas vamos dizer, podemos usar o exemplo da nossa terra, Brasil. O Brasil tinha uma ordem, Tratado de Tordesilhas dividia a terra entre Espanha e Portugal. Mas devido aos bandeirantes percorrerem um caminho bem maior, o território brasileiro se tornou bem maior do que deveria, do que seria pelo tratado. Por quê? Porque eles conquistaram o território brasileiro através de peregrinar, demarcar a terra, pisar. A palavra do Eterno também fala assim: aonde pisar, aonde os vossos pés pisarem, eu vos tenho dado. Aqui nós podemos ver aqui. Essa terra foi dada a Abraão, porque ele pisou nela, porque ele andou por ela, porque ele trabalhou nela. Sim, ele trabalhou nela. E essa terra foi dada a ele. Mas hoje eu quero trazer essa promessa do Eterno para os nossos dias. Sim, para os nossos dias. Dar-lhe-eis a terra de Canaã. Vamos pensar quem foi Canaã na Bíblia? Canaã era neto de Noa. E a maldição veio sobre ele devido às suas atitudes. Então Canaã foi amaldiçoado. Mas Abraão vai para essa terra para resgatar ela e colocar de volta para o Eterno. Olha que coisa linda. Assim também, quando o homem pecou, a terra também foi amaldiçoada. E nós precisamos resgatar essa terra. E o homem está nessa terra. E quem foi estabelecido para ir buscar, resgatar as nações? Abençoar as nações? O povo de Israel? Sim. A palavra nos diz, ele diz, dar-lhe-eis a terra de Canaã, uma terra em que eles, judeus, peregrinaram, enquanto eram perseguidos, muitas vezes. Eles iam de um lugar para outro, eles estavam ali, Amaleque, não, saiam daqui, vão para lá.
E assim eles peregrinaram por toda a terra, que foi concedida a eles quando eles saem do Egito. Nós podemos ver que essa promessa de Adonai, ela tem um cumprimento hoje. Ela continua sendo, o povo de Israel continua peregrinando pela terra, porque esse povo recebeu uma ordem maior, não só conquistar a terra de Canaã, aquela terra que hoje é Israel, nem toda, né? Porque Israel seria bem maior do que é atualmente, mas só para nós colocarmos aqui, né? Então, o Senhor coloca o quê? Quando Yeshua vem, ele novamente manda, ele ensina esse povo, ele vem como Machia desse povo, ele é a Torá viva, mostrando que é possível viver de acordo com a Torá, que é possível viver de acordo com a palavra do Eterno. E ele vem para esse povo e ensina todas as coisas e manda esse povo, fala: vocês são sacerdotes e vocês devem ir alcançar todas as nações. Como que nós podemos alcançar e reivindicar as nações? Vamos ver em Abraão. Aonde peregrinar os teus pés? Por onde você peregrinar? E muitas vezes nós recebemos uma ordem, mas às vezes é difícil cumprir. Então, como eu falei ali, ou pelo amor ou pela dor, o povo de Israel recebeu uma ordem: ser bênção para todas as nações. Eles serão os sacerdotes e são os sacerdotes. É eles que levam e levaram no passado a palavra do Eterno para todas as nações. Como que aconteceu isso? Desde o princípio, desde antes de Yeshua mesmo, eles eram levados cativos, levando a sua fé, vivendo em meio a um outro povo, mas não esquecendo do Eterno, não esquecendo de cumprir as suas mitzvot, os seus mandamentos. Então, o povo do Eterno, ele sempre esteve peregrino em todas as nações. Eles foram levados cativos para a Babilônia. Eles estiveram cativos depois que Babilônia se transformou na Pérsia, conquistada pela Pérsia, que nós lembramos, né? Essa semana ainda tivemos a festa de Purim, que é uma festa onde a nação de Israel, por estar em um povo estranho, por não cumprir, não se adequar aos ensinos daquele povo, era perseguida, porque eles continuavam servindo a um único Deus. E por isso, em todos os cantos aonde eles iam, eles geralmente eram perseguidos, porque eles não se moldavam de acordo com aquilo que os outros povos queriam que eles fizessem. E assim, vemos a perseguição do povo judeu acontecendo. O povo judeu sofreu e sofre. E o mesmo está então cumprindo, através disso, ele está cumprindo a ordem de Adonai, de serem sacerdotes e abençoarem todas as nações da terra, levando a palavra do Eterno, caminhando e conquistando para o Eterno todos os cantos deste nosso planeta. Sim, os judeus foram levados cativos e espalhados por toda a terra, mesmo que em muitas e na maioria das vezes por meio de perseguição. Nós podemos ver, no Brasil nós falamos muito dos sefaraditas, que são o quê? O judeu português, que veio para o Brasil porque estava sendo perseguido em Portugal.
eles fugiram para uma nova terra e aqui vieram para poder cultuar o seu Deus com um pouco mais de liberdade. Mas antes deles estarem em Portugal, eles estavam na Espanha. E na Espanha houve novamente a perseguição, eles fogem para Portugal. De Portugal eles fogem para o Brasil. E assim eles foram, através da perseguição, eles foram alcançando todas as nações da terra. Nunca esquecendo que o Eterno é um. Nunca esquecendo de cumprir com a Torá, com a palavra do Eterno. E justamente por isso eles eram perseguidos e continuam sendo perseguidos, porque não se adequam àquilo que o mundo, o Egito, o mundo do pecado, o mundo que jaz no pecado, pede deles. Como eles se separam, eles não são bem-vindos ali. E assim, de nação em nação, eles foram sendo perseguidos. A última grande perseguição, nós podemos ver, aconteceu na Alemanha. Sim. Que desde a saída, desde que eles foram expulsos da sua terra, alguns foram para as terras que modernamente nós chamamos de Alemanha. E eles viveram durante muitos anos. Foi a terra onde eles mais permaneceram sem perseguição, até acontecer a Segunda Guerra Mundial, onde é que eles foram perseguidos. Então, esse povo, para cumprir, sim, a gente não entende, mas eles foram perseguidos e foram guardados ao mesmo tempo para levarem a palavra de Adonai ao conhecimento de todas as nações da terra. E essa ordenança, ela é retificada por Yeshua. Quando ele fala, após o seu sacrifício, após ele já ter morrido para se tornar o nosso Mashiach, para se tornar o nosso Salvador, antes dele subir para o Pai, ele retifica essa ordem: ide por todo o mundo e pregai e ensinai, colocando nos seus corações das pessoas, levando o Ruach HaKodesh a trabalhar no coração das pessoas e receberem e perceberem que precisam de Yeshua para ser o seu Salvador e assim poderem chegar diante do Eterno, que é um, que somente assim podemos chegar diante do Eterno, por meio da ação, em primeiro lugar, do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, que nos mostra onde estamos errados, que nos revela, que é um espelho para nos mostrar os nossos erros, as nossas falhas. E então nós chegamos a Yeshua, e que pelo seu sangue vertido na cruz, ele nos purifica, pela sua palavra ele nos purifica. Quem é a palavra? Yeshua. Sim, ele é a palavra viva, e a palavra viva nos purifica, para que daí, purificados e santificados por Yeshua, possamos chegar na presença do Eterno, porque na presença do Eterno não entra sujeira. Ninguém impuro pode estar na presença do Eterno. Então, por isso, antes de chegarmos na presença do Eterno, nós precisamos da ação do Ruach HaKodesh e da ação de Yeshua, para que então assim possamos ver o único Deus. Como fala, ouve, ó Israel, ouve, ó nações, Shema Israel, Shema Amim. Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Adonai é o nosso Deus, Adonai é um. Ele não é 3, ele não é 4, ele não é 1000. Ele é um. Mas a partir de um,
caminho nós chegamos a Ele. Sim, a partir de um caminho nós chegamos a Ele. E Yeshua nos deu essa ordem, para que nós fôssemos a todos os cantos da terra. E Ele fala, e Ele nos dá essa promessa daí. Se nós cumprirmos essa sua mitzvot, esse seu mandamento, essa sua ordem, não dele. Ele está falando, dando uma ordem pessoal dele? Não. Às vezes a gente confunde, a gente fala, Yeshua mandou. Não. Adonai mandou. Ele simplesmente está repetindo, retificando uma ordem dada já lá a Abraão, dada já a Moshe. Aqui nós estamos falando de Êxodo 6:4. Que nós conquistaremos a terra de Canaã, a terra que, pelo pecado, pelas más ações do ser humano, foi amaldiçoada. Mas nós podemos conquistar, reconquistar essa terra para Adonai. Sim. Vamos então com alegria, sim, cumprirmos esse id, cumprirmos esse mandamento de sermos peregrinos, onde quer que estejamos, conquistando a terra que está sob os nossos pés para Adonai. Para quem você conquista o espaço onde você está? Qual é o seu testemunho? Qual é o seu modo de viver? Isso determina para quem você está conquistando a terra que pisa os seus pés. Você vive de acordo com a palavra do Eterno? Cumprindo com as leis do Eterno? Que o reino de Deus se veja em nossa vida. E o reino de Deus só será visto em nossa vida se nós cumprirmos as suas mitzvot, os seus mandamentos, e não desobedecermos nenhum. Sim, vamos, ide por todo mundo, falai do amor de Adonai, abençoai todas as pessoas dos 4 cantos da terra. Quando cumprires com essa ordem que foi dada desde o princípio por Adonai, então todas as coisas poderão ser restauradas. Sim, poderão ser restauradas como eram no princípio, antes da queda do homem. Então vamos com alegria orar, clamar, reivindicar toda a terra em que pisarmos, que seja consagrado ao Eterno. Assim que cumprirmos com essa sua ordenança, Yeshua poderá voltar. Sim, Yeshua poderá voltar para então podermos entregar em suas mãos o que ele nos confiou. Sim, o que ele nos confiou? Nós podemos ver que ele confiou talentos a nós. Ele nos fala isso na parábola dos talentos. O que ele confiou na tua mão? Você tem feito produzir os talentos que Hashem concedeu nas tuas mãos? Ou você tem enterrado o conhecimento que você tem por parte do Eterno e se acomodado com as coisas do mundo? Não. Faça com que o teu talento comece a produzir frutos. Sim, a parábola dos talentos nos diz isso, que Hashem nos concedeu talentos e ele nos mandou fazer eles se multiplicarem. Você tem multiplicado os teus talentos? O Eterno encontrará o quê quando ele voltar?
Ele veio, ele virá, e ele cobrará o que ele colocou em tuas mãos. Você tem conquistado a terra de Canaã? Você tem conquistado aqueles que estão longe do eterno? Você tem mostrado, você tem testemunhado, você tem vivido de acordo com o que Adonai te manda? Muitas vezes não precisamos falar, a nossa vida fala. Se a tua vida fala, você está sendo luz. E você está fazendo o teu talento se multiplicar, brilhar, trazer luz, mostrar, deixar que o Ruach HaKodesh possa revelar a cada um que precisa da palavra para purificar, precisa de Yeshua, precisa do sacrifício perfeito de Yeshua para limpar, e assim poderá se apresentar na presença do Eterno. Nós temos várias parábolas que Yeshua coloca sobre isso. Vemos a parábola do servo fiel, vemos a palavra dos lavradores maus, que fala a mesma coisa. O que você tem feito com os teus talentos? Hoje vemos também como as pessoas têm se misturado, têm se adequado não às palavras do Eterno, mas aos ensinamentos do mundo. Então, hoje, como no passado, quando os nossos antepassados eram escravos no Egito, hoje também o seu povo, o povo de Deus, muitas vezes está escravo. Escravo dentro de um sistema que exalta o pecado, exalta o erro, exalta aquilo que profana, aquilo que é contrário às ordens do Eterno que nós vemos na sua palavra. E assim nós vemos o povo do Eterno como o povo de Israel, clamando ao Eterno, clamando a Adonai: ó Eterno, nos salva, nos livra de tudo isso. Que possamos nos nossos dias clamar, como o povo de Israel clamava também no Egito por libertação. Porque quando nós clamarmos, o Eterno nos ouvirá. Sim, Ele nos ouvirá. E nós podemos ver que Ele ouviu o seu povo. Nós vemos em Shemot, Êxodo 6, de 5 a 8, continuando, né? Que eles retornariam. Mas aqui, ó, nos fala o seguinte em Shemot 6, 5 a 8. E também tem ouvido o gemido dos filhos de Israel. Hoje ele tem ouvido o gemido dos filhos de Deus, dos filhos que servem e que proclamam o reino do Eterno. Sim, tem ouvido o gemido desses filhos, que são filhos por adoção, que são filhos por Yeshua nos ter resgatado. Por isso somos filhos do Eterno, porque Yeshua nos deu esta chance de nos tornarmos filhos do Eterno, aos quais os egípcios fazem servir. Queremos, como eu falei, aos quais o mundo tenta destruir o seu testemunho, destruir a sua palavra, destruir tudo aquilo que eles têm de bom. Sim, mas o Eterno lembrou-se, lembrei-me então da minha aliança. O Eterno se lembra quando nós clamamos a Ele, da aliança que Ele fez com o seu povo, da aliança de ser bênção para todas as nações da terra, que o povo judeu seria bênção para todas as nações da terra. E nós vemos que eles foram.
e eles continuam sendo. E eles foram espalhados por toda a face da terra, levando a palavra do Eterno. Se você tem hoje na sua casa uma Bíblia, você deve isso ao povo do Eterno, ao povo de Israel que foi separado para receber a Torá, para escrever, para ensinar, para mostrar como viver. O povo que recebeu Yeshua e que Yeshua determinou que fosse para todos os cantos, anunciando que eles seriam sacerdotes por toda a terra, para ensinar a palavra do Eterno. Sim. Portanto, dize aos filhos de Israel, dize. Eu digo também ao povo de Deus neste momento, diga: eu sou o Senhor, eu sou Adonai, eu sou um, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos tirarei das cargas deste mundo, vos tirarei dessa opressão, vos livrarei das hostes do maligno que perduram no mundo. Sim. Vos livrarei da servidão do pecado. Nós podemos levar liberdade àqueles que ainda estão cativos no mundo e mostrar que servir ao Eterno é liberdade, é alegria, é prazer, é contentamento, é ser verdadeiramente livre. Verdadeiramente livre é aquele que serve a Hashem. Sim. E vos resgatarei com um braço estendido e com grandes juízos. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos abençoa. Não precisamos nos defender. O Eterno nos guardará. E Ele tem um propósito para a nossa vida. E se Ele tem um propósito, e se eu estou dentro do seu propósito, Ele guardará a minha vida. Enquanto eu ando, peregrino, caminho, cumprindo com o seu querer, com o propósito que Ele tem para a minha vida. Sim, que alegria poder estar nos braços do Eterno, cumprindo aquilo que Ele nos deu. E a sua carga nós sabemos que é leve. Não é pesada como é pesada a carga do mundo. Não. A carga do Eterno é leve, porque Ele nos concede, Ele nos abençoa, como Yeshua falou aí no final. E eu estarei convosco até a consumação de todas as coisas. Sim, enquanto nós estamos cumprindo a sua ordenança, Ele está conosco. Ele não pode estar conosco se nós não estivermos cumprindo. Mas se estivermos cumprindo, Ele está concedendo a nós força, sabedoria, graça, poder, saúde, bem-aventurança. Sim. E eu vos tomarei por meu povo. Adonai diz: vocês serão o meu povo, povo exclusivo. E eu serei o vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, das cargas do mundo, e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. E vô-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Sim, Ele dará essa terra ao povo de Israel, mas Ele falou também que Ele dará. As nações serão abençoadas por Abraão. E as nações serão novamente do Eterno. E nós vamos ver isso se cumprindo quando da vinda de Yeshua na sua segunda vinda, que todas as nações da terra louvarão ao Eterno, todas as nações da terra irão a Jerusalém
todas as nações da terra participarão das festas do Eterno. Sim, das festas do Eterno, aquelas que estão dentro da sua palavra, não as festas criadas pelo ser humano, mas as festas que o próprio Eterno determinou. Essas festas serão cumpridas e o povo do Eterno as executará. Sim, hoje como no passado, o inimigo de nossas almas coordena várias ações e assim tem mantido o povo de Deus sob uma opressão, e os mesmos começam a gemer e a clamar por libertação. Olha quantas coisas nós estamos vendo em nossos dias. Ideologias que simplesmente sucateiam a vida. Ideologias que matam, assassinam crianças, fetos, dizendo que é normal. Uma vida que foi dada pelo Eterno, pois a vida nos é concedida pelo Eterno, não é nossa. O Eterno nos concedeu vida para que vivêssemos na sua presença, e nós usamos da nossa vida para destruir outras vidas que o Eterno nos contempla. E nós seguimos muitas vezes ideologias do mundo achando que tudo bem, mesmo eu sendo povo do Eterno, eu posso matar um feto? Não. Mas hoje nós temos leis que dizem que você pode matar. Nós vemos experimentos em nossos dias que gradativamente estão destruindo o corpo que é o templo do Espírito Santo. E nós colocamos em nosso corpo coisas que são maléficas para esse corpo, mas são coisas ordenadas pelo mundo. E nós muitas vezes nos acomodamos ao invés de enfrentarmos, marcharmos, sermos realmente soldados que defendem a palavra, defendem a vida, defendem os princípios que estão escritos na sua palavra. Sim, muitas vezes nos acovardamos, porque nos calamos. Quando eu calo, eu consinto com o pecado. Não podemos nos calar. Assim seremos testemunhas, seremos luz. Agora, se nós calamos, a nossa luz se apagou. Não estamos mais brilhando nada. Não ilumina mais nada. Não mostra mais nada. Que cada um de nós que tem Yeshua como seu Salvador possa reivindicar e marchar no território onde se encontra, determinando então que o mesmo seja consagrado a Adonai, tomando posse desta promessa que nós vemos em Shemot, Êxodo. Dar-lhe-eis a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, a terra do seu exílio, na qual vocês foram peregrinos. Eu darei essa terra a vocês, que toda a terra aonde um filho de Adonai possa andar, ele possa reivindicar para Adonai, determinar, profetizar que seja do Eterno. Sim, caminhemos, marchemos e profetizemos que aonde pisar a planta dos nossos pés possa ser uma terra, possa ser pessoas, possam ser
elementos consagrados ao Eterno e não ao mundo. Que possamos cumprir com nossa missão com o Eterno, que nos entregou, que é de reivindicar a terra de volta para o Eterno, e que foi novamente confirmada, como nós falamos, por Yeshua, na sua grande comissão, que ele simplesmente retifica aquilo que já está escrito na Torá, que o povo do Eterno, que o povo santo de Israel deveria ser sacerdote em todas as nações. Muitas vezes eles tiveram que serem perseguidos, sofreram perseguições para cumprir assim esse mandamento do Eterno. Que nós possamos cumprir esse propósito que há em nossa vida, que foi nos dado pelo Eterno, que possamos cumprir com alegria. Sim, porque nós podemos cumprir com alegria ou vamos cumprir de uma maneira ou de outra, nós iremos cumprir. Assim aconteceu com o profeta Jonas. Assim acontece ainda hoje com o povo de Israel. Alguns foram com alegria anunciando, outros tiveram que ser perseguidos. Que nós possamos ir com alegria em nossos dias anunciar esta palavra e que possamos realmente, a cada momento de nossa vida, determinar, falar, clamar e anunciar às nações. Shema a mim. Ouve, ó nações. Adonai Eloheinu, Adonai nosso Deus. Adonai Adonai é um, ele é santo, Kadosh, e só a ele pertence todo louvor, toda honra, toda glória, e que todo ser humano um dia estará na sua presença. Com alegria, se cumpriu com essa ordem. Com tristeza, se não cumpriu. Que possamos nos apresentar diante do Eterno com alegria. Que tenhamos cumprido com a nossa missão, porque essa missão é agradável, é boa, é perfeita e é fácil de ser cumprida. Por quê? Porque não estamos sozinhos para cumpri-la. Como Yeshua assim falou, estarei com vocês. Sim, ele está conosco enquanto nós cumprimos com esta missão. Que o Eterno nos abençoe. Baruch atah Adonai. E vou terminar fazendo essa bênção. Shema Israel, Shema a mim. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod, Malhuto Leolam Vaed. Ouve, ó Israel, ouve, ó nações. Adonai nosso Deus, Adonai é um. Bendito seja o nosso Deus. Sim, bendito seja Ele, que nos dá. Bendito seja o seu glorioso nome e o seu reino para todo sempre, porque o seu reino não terminará, com a minha presença ou sem a minha presença. Mas se eu não estiver, quem vai perder não é o Eterno, sou eu. Então que eu possa realmente cumprir com a minha missão, com o propósito que o Eterno deu para a minha vida, e que você também possa cumprir com o propósito que o Eterno colocou na sua vida, e que você possa fazer os teus talentos se multiplicarem, para que quando o Yeshua voltar, você tenha muitos para colocar, porque de acordo com aquilo que você tem, você receberá. Você será colocado naquilo que você produziu, você receberá. Que não venhamos a enterrar o nosso talento, mas que venhamos fazer com que ele venha se multiplicar e assim abençoar as nações da terra e cumprir com essa mitzvot
que é conquistar toda a terra para o eterno. Novamente trazer a terra que é do eterno, mas que foi entregue por nós para o inimigo. Que possamos nós que voltamos novamente para o eterno, agora marcharmos, peregrinarmos e conquistar novamente essa terra de volta para Adonai. Shalom, shalom, Baruch atah Adonai. Amém.